No vídeo de hoje estamos aqui com a Harman Kardon Enchant 900, uma soundbar premium da marca pensada para quem quer um som de cinema em casa sem precisar instalar um subwoofer separado no ambiente. Ela traz recursos interessantes, incluindo tecnologias como Dolby Atmos e uma tecnologia exclusiva de aprimoramento de diálogos, mas também tem alguns detalhes que é bom você se atentar para ver se esse modelo vai conseguir te atender bem, ou se é melhor escolher algum outro modelo de barra. Eu testei durante alguns dias e vou trazer nesse vídeo as minhas impressões sobre tudo que eu percebi. Vamos falar sobre qualidade de som, potência, design e tudo mais que foi importante sobre esse aparelho aqui. E o detalhe que com certeza mais chama atenção aqui, e por isso vale iniciar falando logo disso, é que esse modelo aqui vem sem um subwoofer, que é aquele aparelho grandão que geralmente vem junto com as barras e é responsável pelos graves mais fortes. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas na prática pode ser até uma vantagem para algumas pessoas. Se você mora em um apartamento ou tem um ambiente menor em casa, um subwoofer no chão vibrando forte pode incomodar os vizinhos ou até virar um motivo de reclamação. Sem ele, você ganha um som de qualidade sem esse problema, vamos colocar assim. E o que eu posso te dizer é que a qualidade de som dessa barra aqui é muito bem definida. Eu consegui perceber detalhes que eu nunca tinha notado antes, vendo as mesmas cenas em filmes em outras soundbars concorrentes. Numa cena de ação, por exemplo, eu percebia cada detalhe que estava acontecendo, o que me deixou até de certa forma impressionado. Ainda mais por já ter testado modelos que às vezes custam 2 vezes mais caro, que não conseguem entregar esse nível de definição no áudio. Then all of us put together, and they died. They died facing enemies. Os agudos e médios ficam bem presentes aqui na entrega do som, o que ajuda bastante a trazer uma sensação de clareza para aquilo que você está assistindo. E mesmo sem o sub, os graves ficam presentes o suficiente para você sentir alguma coisa ali nas cenas com mais impacto, complementando bem as demais frequências do som. Mas é preciso avisar que aqui não temos aqueles graves mais profundos, que fazem vibrar tudo no ambiente, e que só um subwoofer grande conseguiria te entregar. Se você é fã desse tipo de grave que reverbera mais e treme tudo, com toda certeza esse aqui não é o aparelho certo para você. Lembrando que dá para ajustar esses graves entre os níveis -2 e +2 diretamente pelo controle, só que na prática eu não senti muita diferença entre um ajuste e outro, então eu deixaria configurado no máximo mesmo. Caso você queira mais graves na sua barra, é possível comprar um subwoofer sem fio à parte que é compatível com ela, chamado de Harman Kardon Enchant Sub. Aqui no canal a gente ainda não tem esse acessório, mas se vocês quiserem podemos trazer ele e testar junto aqui com a barra. É só deixar o seu like aqui no vídeo e um comentário falando que vocês querem esse teste, porque a gente vai analisar o engajamento de vocês para saber se vale a pena investir o dinheiro do canal nesse subwoofer. A gente sempre fica de olho nos produtos que vocês mais nos pedem e dá prioridade para eles aqui no canal. E se por um acaso você já está curioso em dar uma olhada nesse acessório, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E agora um outro ponto que me chamou bastante atenção aqui foi a definição das vozes. Mesmo em cenas muito agitadas, com bastante barulho de fundo, ainda ficava fácil de entender os diálogos. Uma das melhores soundbars que eu já testei nesse quesito. A Harman Kardon tem uma tecnologia própria chamada de Harman Pure Voice, que promete melhorar os diálogos de forma inteligente, e pelo que eu percebi nos meus testes, ele funciona muito bem. Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation? It's not your fault. There's probably someone to blame. Agora uma coisa que pode ser um ponto negativo para alguns é que ela não tem vários modos de equalização além do padrão, diferente de outras marcas que trazem várias opções pré-definidas. De qualquer forma, o ajuste padrão dela já é muito bom, então na prática você não vai sentir tanta falta disso no dia a dia. Porém, se você quiser dar uma calibrada mais no som, dá para fazer isso diretamente pelo aplicativo, ajustando ali num gráfico. Isso pode deixar a experiência um pouco mais confusa para quem não entende muito de áudio, se comparado com as outras marcas que trazem esses modos prontos, e é muito mais simples, você só tem que escolher. E alguns outros poucos ajustes que conseguimos fazer diretamente pelo controle remoto é na potência do Dolby Atmos, configurando entre baixo, médio ou alto, e ligar e desligar os efeitos de surround. Eu recomendaria para vocês deixar o Dolby em médio ou alto e manter o surround ligado, que pareceu dessa forma entregar um som mais imersivo. Falando de potência, ela entrega 195 watts no total. Pode parecer pouco se você comparar com outros modelos concorrentes do mercado, mas isso acontece porque essa potência aqui não está somando a um subwoofer externo, como acontece nesses outros modelos. Só que para você ter uma ideia, uma TV comum costuma ter algo entre 10 e 40 watts de potência. Então mesmo sem somar um sub, o volume dela consegue ficar bem mais alto, além, é claro, da qualidade, como eu já comentei antes, que nem se compara aos alto-falantes da própria TV.
Além disso, o som dela era bem direcionado, então na maior parte do tempo eu nem via necessidade de colocar nos volumes mais altos. Quem estava de frente para a barra assistindo algo recebia um som bem alto e nítido, mas era um som que não se espalhava tanto para os outros lugares do ambiente. Ao todo, ela conta com 9 drivers de som, 4 voltados para frente, cobrindo os canais principais, 3 tweeters cuidando dos agudos e 2 canais voltados para cima, responsável por criar os efeitos de Dolby Atmos, que faz o som parecer vir também de cima. Todas essas saídas somadas entregam os 195 watts informados pela fabricante. E antes de continuar o vídeo, eu queria te convidar para conhecer o nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que uma soundbar ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção ou com algum novo cupom de desconto, nós te avisamos por lá. Para acessar o grupo, é só clicar no link fixado do primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. E voltando para o vídeo, sobre o design, podemos dizer que ela realmente aparenta ser um produto mais premium, com uma construção muito bonita e refinada, usando inclusive bastante acabamentos em tecidos para ajudar nessa percepção. A barra pode ser instalada assim em cima de uma bancada, mas se você preferir também é possível pendurá-la na parede ou no painel, porque já vem junto da caixa o suporte. Na parte de cima, além da logo da fabricante, encontramos os botões de volume e para mudar o tipo de conexão. São os mais essenciais para deixá-la bem clean. O controle remoto dela é bem bonito e prático de usar. Eu gostei bastante porque mesmo no escuro eu conseguia localizar bem os botões, porque eles têm uma espécie de relevo, um acabamento afundado que dá para sentir aqui com o dedo. Um detalhe bem bacana é o botão aqui chamado de momento. Ao clicar nele, a soundbar já começa a tocar alguns sons de natureza ou então alguma playlist da sua escolha em algum serviço de streaming. Uma forma bem simples de deixar o seu ambiente mais relaxante ou tocar de forma fácil uma das suas músicas favoritas. E para controlar as funções mais avançadas da barra, podemos utilizar um aplicativo chamado de Harman Kardon One. A configuração foi bem fácil, eu só abri o aplicativo e ele já localizou a soundbar automaticamente. Depois foi só seguir um passo a passo bem simples. Durante a configuração, ela já baixou sozinha a versão mais recente de sistema para a barra. Então sempre que sair alguma novidade, alguma atualização, ela já vai conseguir baixar de forma automatizada. E ao final da configuração, o app já me levou direto para a calibração automática do áudio, ajustando o som conforme o meu ambiente. E como que ela faz isso? Ela vai emitindo vários sons e entende como eles se distribuem, para ajustar melhor para o seu ambiente exato. E um detalhe que me surpreendeu foi o display na própria barra. As marcas têm abandonado esse recurso ou colocando uma telinha bem pequena, e aqui o display é grande, o que facilita bastante a visualização e configurações. Sobre as conexões físicas, ela tem entrada RJ45 para internet cabeada, 2 portas de HDMI, sendo que uma delas é do tipo ARC para conectar na sua TV, além de uma entrada USB e uma entrada óptica. E uma curiosidade, mesmo que no site da fabricante fale que a porta USB é apenas para uso da equipe de suporte técnico, eu testei e consegui tocar minhas músicas com um pendrive. Mas para fazer comandos ali do dispositivo no USB, como pular a música, vai ser necessário recorrer ao app, já que no controle remoto não temos muitos botões para esse tipo de uso. Já em questão de conectividade sem fios, ela tem Wi-Fi para funcionar com Apple AirPlay, Chromecast, Tidal Connect e Spotify Connect, além do Bluetooth tradicional para se conectar direto no seu celular. Mas enfim, será que a Harman Kardon Enchant 900 vale a pena? Se você busca uma soundbar com som bem definido, diálogos muito claros mesmo em cenas agitadas e não quer um subwoofer separado, ela pode ser sim uma boa opção. Ela consegue inclusive impressionar em vários momentos devido a essa excelente definição do seu som. Agora, se você é do tipo que gosta de mexer em vários modos de equalização pré-definidos ou gosta de graves físicos que vibram tudo no ambiente por conta de um subwoofer dedicado, talvez valha a pena considerar também outras opções. Ou então ver se o sub da própria Harman, que é comprado separadamente, ficaria dentro do quanto você pretende investir nesse conjunto. Inclusive aqui no canal a gente tem análise de vários outros modelos de barra, além de algumas comparações com duas ligadas lado a lado. E se você ainda estiver na dúvida de qual modelo escolher, eu recomendo darem uma olhada nesses outros vídeos primeiro antes de tomar uma decisão. E se me perguntassem mais diretamente se eu compraria ela, a minha resposta seria depende. Na minha situação atual, que moro numa casa, o ambiente que eu assisto meus filmes e séries é bem grande e ainda por cima eu sou um daqueles que amam aqueles graves mais bem encorpados, eu pessoalmente daria preferência a um outro modelo que tem um sub. Mas se eu estivesse num prédio, por exemplo, que eu sei que muitas vezes os graves fortes incomodam os vizinhos do lado ou então os vizinhos de baixo, ou se fosse para usar num ambiente não tão grande, eu já consideraria ela sim, pela extrema definição do som que ela consegue entregar, que nem se compara ao som original de uma TV, mudando completamente a experiência de assistir algo com ela. Falando de preço, o valor sugerido fica na casa dos R$ 2.500 a R$ 3.000, dependendo da loja e da promoção do momento. Mas é legal dizer que é possível encontrá-la bem mais barato do que isso. Eu mesmo comprei a minha aqui numa promoção boa que rolou e que inclusive foi divulgado lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Então se você quiser pagar mais barato na compra da
da sua soundbar, eu tenho certeza que você quer, não esqueça de entrar lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Lá a gente sempre posta as melhores promoções, inclusive de outros produtos também, como TVs, projetores e celulares. Todos os produtos interessantes em lojas confiáveis da internet. O link para entrar no grupo eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui embaixo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Mas e vocês, o que acharam da Harman Kardon 900? Ficaram interessados? Vocês preferem uma barra assim ou seguem preferindo um modelo com subwoofer? Acham que seria legal se outras marcas investissem nesse modelo de vender o sub separadamente? Conta pra gente aqui no campo de comentários. E enfim, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!